falávamos da presença de seres de outra dimensão. Desde que o nosso sistema acercou-se de Alcíone e penetrou na grande camada de fótons, surge naturalmente o intercâmbio entre aqueles que habitam essa estrela e, convidados pela misericórdia de Jesus, vêm ter conosco para impulsionar o desenvolvimento do nosso planeta. Então continuam as informações. Allan Kardec teve a mesma previsão, porquanto em A Gênese, no capítulo 18, ele diz: tornada adulta a humanidade, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É notável esta reflexão. A humanidade já está adulta, já desenvolveu o intelecto, está em processo de desenvolvimento ético-moral. É muito mais fácil desenvolver a inteligência do que disciplinar os sentimentos. Mas agora que nós estamos nesta fase que nos abre as perspectivas para passos mais audaciosos, o codificador continua: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então asseveram os espíritos que nesse período da grande transição, o que já vem ocorrendo, espíritos nobres, do período de Péricles na Grécia, os grandes trágicos, do período de Sócrates e de Platão, os grandes sábios da antiguidade, Forri, Confúcios, Anaxágoras, Siddhartha Gautama, Krishna, Arjuna, eles mergulharão na matéria para darem o grande passo para que haja o que a Bíblia chama o Armagedon. Armagedon é um vale, o vale de Josafá, que fica numa região de Israel, entre a Palestina e o mundo exterior, o Oriente Médio. Então as tradições bíblicas asseveravam que ali se travaria a última batalha, a batalha do bem, a batalha do mal. É naturalmente uma proposta mítica, porque hoje as armas inteligentes não necessitam sequer das criaturas. Mandam-se os mísseis com uma exatidão quase de 90%. Mas Armagedon hoje é a terra, é o vale das paixões, em que se travará a grande batalha do bem e do mal. Estarão reencarnados espíritos nobres, aqueles filósofos pré-cristãos, que vieram no período de Caio Augusto César, o grande pioneiro de uma renovação, quando Jesus nasce. Então Salúcio, Mecenas, Tito Livio, Virgílio, estarão reencarnando-se. Reencarnar-se-ão os grandes pensadores neoplatônicos de Alexandria, os grandes pais do cristianismo primitivo, os renascentistas. Já existe neste momento em que a música se transformou no grito dos desesperados,
o retorno à música erudita, os clássicos, a beleza das mensagens sinfônicas, a música das estrelas, a arte, asseveram que esse século é da arte, do amor, da religião, da beleza, como o anterior foi da ciência e da tecnologia. Essas duas doutrinas, a tecnologia de ponta e a ciência, estarão a serviço do homem, ao invés do homem estar a seu serviço. Estará a benefício da humanidade, tornando o mundo melhor, superando as doenças infecto-contagiosas. É curioso notar-se que algo recentemente, o jornal A Folha Espírita, dirigido pela doutora Marlene Nobre, entrevistou um jovem, amigo de Chico Xavier, a quem o médium teria feito uma notável revelação. E a revelação do Chico parte daquele momento da corrida armamentista entre russos e americanos à margem da Terceira Guerra Mundial. Então Emmanuel lhe teria dito que Jesus reuniu-se com os guias do sistema solar e pediu para a Terra um prazo de 50 anos. Poderão encontrar na internet. Esses 50 anos terminam em 2019, em que as criaturas humanas, principalmente no planeta da Terra, porque é um planeta colossal, particularmente no Brasil, deveríamos lutar para criar uma nova psicosfera e apressar o processo do mundo. Então, Jesus conseguiu o prazo e espíritos nobres reencarnaram. Emmanuel, no ano 2000, deve estar com 10 para 11 anos. Qual será a notável missão de Emmanuel? O espírito Joana de Ângeles programa-se para reencarnar a partir, possivelmente, de 2015. Qual será a tarefa dessas entidades nobres que deram centenas de anos? Adolfo Bezerra de Menezes, que estaremos completando seus 180 anos de nascimento em 29 de agosto próximo. Dr. Bezerra reencarnando-se. Que será a proposta sublime de um espírito dessa talha, que a convite de Maria Santíssima, quando completou 50 anos desencarnado, foi oferecido para ele escolher no sistema solar onde desejaria reencarnar-se. E o Dr. Bezerra disse: enquanto houver lágrimas e sombras na pátria do Cruzeiro do Sul, eu pedirei à Mãe Santíssima que me permita continuar atendendo os filhos do Calvário, os que choram, os que sofrem na pátria brasileira. E então ela aqueceu. E ele prosseguiu trabalhando no Brasil. Hoje, Dr. Bezerra, são aproximadamente 10 mil espíritos da sua coorte que atendem em toda parte. Não somente no Brasil, mas nas Américas, na Europa. Porque onde existe brasileiro espírita, há uma ternura imensa por Dr. Bezerra. Depois de viajar praticamente o mundo, 64 países, os 5 continentes, mais de 3 mil cidades, é comovedor verificar se essa ternura por um espírito de escol, como médico dos pobres. Então eles estarão de volta para poder mudar a estrutura do nosso planeta. E os maus? Eles não ficarão impedindo o desenvolvimento do bem. Por uma lei de sintonia, de vibração, de intensidade quântica, eles irão mergulhar na carne um planeta compatível com as suas tendências negativas, como ocorreu com aqueles da constelação do Cocheiro, aqueles que vieram de Capela e que criaram as grandes civilizações do passado. Depois que eles se reabilitaram, voltaram. E observemos, por exemplo, o Egito. O Egito faraônico. Aonde estão aqueles arquitetos notáveis? Hoje o Egito é uma terra pobre, que vive das suas tradições, caracterizada por uma miséria, pelo terror de Mubarak, que o governou por 40 anos e agora está sendo devorado por um câncer. Porque ninguém foge de si mesmo.
Nós somos os construtores da nossa felicidade. A lei é inexorável para todos. E cada qual colhe de acordo com o que semeia. Então estamos no limiar da nova era. Os maus não encontrarão campo e os bons passarão, como diz o codificador, a criar um planeta perfeitamente transformado. A época atual, disse ele, há 100 e tal anos, porque a Gênesis foi publicada em 1868. Então a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Nós encontramos pessoas honradas, naturalmente honestas, simples, generosas, viajando muito por cidades modestíssimas. Desde o ano de 1970, que eu vou todos os anos a uma região muito pobre do estado da Bahia, a Chapada Diamantina. Basta dizer que a região é tão atrasada que a abolição da escravatura chegou em 1912, porque não havia meios de comunicação. A República chegou em 1925.